acha se a gente assistisse 7 DVDs? Eu acho uma boa, só faz uma coisa, cria uma ordem pra gente assistir todos eles. Mas aí são 5.040 possibilidades. Tá, então tudo bem, escolhe só 4. Mas são 840 possibilidades, assim, vou levar um tempão escolhendo. Tá, então só escolhe 4 e a ordem a gente decide depois. Agora tá bem mais fácil, são só 35 possibilidades. A parte 3 da análise combinatória, então, vai tratar de permutação, arranjo e combinação, que foram os cálculos usados para encontrar esses números ditos até então. Mas então, como é que a Carolina conseguiu chegar naqueles números ditos na introdução a este vídeo? Simples, ela primeiro usou uma permutação, depois um arranjo, depois uma combinação, que tem essas fórmulas que estão colocadas aí. Mas vamos ver como é que ela chegou aos números em si. No primeiro caso, ela tinha que escolher uma ordem para os 7 DVDs que estavam postos na frente dela. Então ela fez uma permutação. Como eram 7 os DVDs, ela fez uma permutação de 7, que é um 7 fatorial, que é 5.040. Por isso, aquele resultado dito por ela. No segundo caso, ela tinha que escolher uma ordem para os 4 DVDs que ela havia escolhido. Isso vai se dar com um arranjo, que basta fazer o fatorial do número de DVDs que tu tinha, dividido pelo fatorial da diferença entre o número de DVDs que tu tinha e o número que tu escolheu. Isso vai dar o 840. E, por fim, ela precisou escolher 4 DVDs, mas sem colocar uma ordem específica. Isso vai ser a combinação. A combinação, no caso, nada mais é do que um arranjo dividido pelo fatorial da quantidade que tu escolheu. Então vai ter aquele mesmo 7 fatorial sobre 3 fatorial, mas com 4 fatorial também no denominador, o que vai dar os 35 casos. Mas isso tudo é possível fazer sem as fórmulas. E como é que eu faria isso sem as fórmulas para não precisar decorar nada? É muito simples. Vamos pensar na primeira situação. Ela tinha que botar aqueles 7 DVDs em uma ordem qualquer. De quantas maneiras ela poderia fazer isso? Vamos pensar. Para escolher o primeiro, ela tinha 7 opções. Para o segundo, ela tinha 6. Para o terceiro, ela tinha 5. E assim sucessivamente. Então, bastaria ela multiplicar e podem ver, se ela está multiplicando 7 por todos os inteiros positivos menores do que ele, ela estava fazendo 7 fatorial, que é justamente aquela fórmula da permutação. E isso vai dar 5.040. Já no segundo caso, ela tinha que, além de escolher 4 entre os 7 DVDs, escolher eles em uma ordem. Então, vamos ver. Ela tinha 7 opções para o primeiro, ela tinha 6 opções para o segundo, 5 opções para o terceiro e 4 opções para o quarto DVD. Fazendo essa conta toda, multiplicando, vai dar 840. Agora, vamos reparar como isso aqui realmente era o arranjo que foi feito antes. Eu faço 7 vezes 6... vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é o fatorial de 7. E divido por 7 menos 4 fatorial, que é 3 fatorial. Quando eu cortar o 3 com o 3, o 2 com o 2, o 1 com o 1, eu chego exatamente no que eu havia feito antes, mas com a vantagem de que eu não precisei decorar uma fórmula. Agora vamos ver esse terceiro caso aqui. Eu vou escolher 4 entre os 7 DVDs, mas sem uma ordem. Vou pegar 4 e botar numa sacola, por exemplo. Isso não faz diferença qual que eu escolhi primeiro e qual que eu escolhi em segundo. Então, eu tenho 7 para o primeiro, 6 para o segundo, 5 para o terceiro e 4 para o quarto. Mas eu acabei de dizer que não tem diferença nenhuma qual que eu escolho primeiro. Então, estes 4 que forem escolhidos, eles podem se permutar de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 maneiras. Então, 4 eu corto com 4, 3 vezes 2 é 6, 7 vezes 5, e está aí o 35 que havia sido encontrado antes. Só para relacionar com a fórmula, gente, vamos ver uma coisa. Seria
7 fatorial dividido por 7 menos 4, que é 3 fatorial, e ainda multiplica embaixo por 4 fatorial. Então, usando a fórmula da combinação, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial, aqui eu já corto. E 3 fatorial eu sei que é 6, e eu também chegaria, usando a fórmula, exatamente ao mesmo número. Porém, está faltando uma coisa. Qual é o critério que a Carolina usou para escolher se ela ia usar permutação, arranjo ou combinação? E é isso que eu vou explicar agora para vocês. Mas afinal, quando é que a gente tem que usar permutação, arranjo ou combinação? É bem simples, vamos tentar entender. A gente tem que fazer duas perguntas. Primeiro, a ordem dos elementos importa ou não? Se a ordem importar, aí eu tenho que ver o seguinte: sobra alguém? Se não tem sobra, se ninguém fica de fora, eu uso a permutação. Se tem gente que fica de fora, eu uso o arranjo. Mas no caso da ordem não importar, daí, independente de sobrar ou não alguém, eu vou usar a combinação. Então vamos olhar um outro exemplo onde a gente poderia, dependendo da pergunta, usar qualquer uma dessas três situações. Sempre lembrando que sempre é melhor que a gente não use a fórmula, que o raciocínio nos diga se importa ou não, e ele naturalmente vai fazer com que a gente resolva os cálculos. Vamos olhar aqui os 20 times que participaram do Campeonato Inglês temporada 18-19. De quantas maneiras eu poderia preencher a tabela final de classificação? Vamos pensar, importa a ordem? Claro que importa. Se primeiro e segundo lugar é bem diferente num campeonato. Quantos são os candidatos a primeiro lugar? 20. Ao segundo, 19. Ao terceiro, 18. E assim sucessivamente. Todos os times vão ter alguma classificação. Ou seja, a ordem importa e ninguém fica de fora. Então vai dar permutação de 20 a quantidade. E isso, gente, dá esse número gigantesco que está aparecendo aqui embaixo, que é maior do que 2 quintilhões. Mas agora vamos trocar a pergunta. E se a pergunta fosse assim: de quantas maneiras eu posso determinar os 4 primeiros colocados em ordem? Vamos pensar então. Eu vou escolher destes 20 times só 4, inclusive foram esses 4 aí que terminaram o campeonato na frente. E a ordem importa nesse caso? Claro que importa. O primeiro lugar é o campeão, o segundo o vice, assim vai. É bem diferente cada uma dessas classificações. Então, o que aconteceu? A ordem importou. E sobrou gente, afinal eu só peguei 4 times, excluí os outros 16, portanto isso vai dar um arranjo de 20 times, dos quais eu escolhi 4. Se fala arranjo de 20 tomados 4 a 4. E isso vai me dar 116.280 possibilidades diferentes de classificar os 4 primeiros colocados entre os 20 que começaram o campeonato. Mas e se a pergunta for agora, quem vão ser os 3 rebaixados? Importa alguma coisa se tu vai ser rebaixado em último, penúltimo ou antepenúltimo lugar? Claro que não, tu foi rebaixado e pronto. Então, nesse caso, a ordem não importa. Se a ordem não importa, eu vou fazer uma combinação. Vai ser uma combinação dos 20 times, dos quais eu vou ter que escolher 3. Combinação de 20 tomados 3 a 3. O que vai me dar 1.140 maneiras diferentes de escolher os 3 rebaixados anualmente do campeonato inglês. Então, pessoal, seguiram esses exemplos, tanto os exemplos dos DVDs quanto esse dos campeonatos, e sempre tem que lembrar. Primeira pergunta, a ordem importa ou não, e depois se sobra ou não alguém, caso a ordem importe, ok, gente? Então, ficamos por aqui. Essa foi a aula de permutação, arranjo e combinação, e a gente se vê na próxima. Muito obrigado!